Aumento de dividendos em mais de 10%, aprovado com sucesso. Os dividendos da PLD foram aumentados recentemente e agora serão de 96 cents por ação trimestralmente, totalizando 3 dólares e 84 cents anualmente. Isso representa um aumento de mais de 10% na renda paga ao seu acionista. Mas se você é acionista da Prologis, sabe muito bem que esses aumentos são bastante rotineiros nos últimos anos. Então vamos aprofundar nosso entendimento sobre a Prologis, explorando sua trajetória, o segmento de atuação, situação financeira, projeções, histórico de crescimento, dividendos e, sobretudo, conduzir uma análise abrangente do setor. Isso incluirá a avaliação de indicadores de métricas relevantes e as perspectivas futuras que moldam o cenário da empresa. Afinal, eu e você, enquanto investidores, sempre precisamos questionar: esse aumento de dividendos é razoável? A empresa será realmente capaz de sustentar esse aumento de dividendos? Ou mais ainda, a empresa conseguirá continuar aumentando seus dividendos nesse nível de forma consistente? Fala investidor, tudo certo? Eu sou a Aline Barbosa, especialista em investimentos pela Ambima, e neste vídeo vamos analisar o aumento de dividendos da Prologis. Então, se você pensa em investir na PLD ou até mesmo se tem esse REIT na carteira, esse vídeo é para você. Vem comigo! A Prologis é uma empresa imobiliária, ou seja, um REIT. E eu gosto de contextualizar para você que chegou no vídeo, mas ainda não sabe ao certo o que é um REIT. Um REIT nada mais é do que uma empresa listada na Bolsa de Valores americana e que possui propriedades, ou seja, possui imóveis. Você conseguirá investir nessa empresa, por exemplo, através de uma corretora que possui um home broker internacional, o que é o caso de corretoras como Avenue, Inter, XP, Nomad ou até mesmo por meio de BDR. Então, devido a esse fato, eu acho relevante mencionar pelo menos 3 pontos básicos que caracterizam um REIT americano. O primeiro, possui propriedades em seu portfólio que poderão ser de um ou de diversos setores, incluindo, claro, o setor industrial, como é o caso da Prologis. Então, o portfólio de um REIT poderá incluir imóveis voltados para data centers, restaurantes, residências, apartamentos, cassinos, hotéis e muito mais. Inclusive, uma curiosidade sobre a Prologis que poucos acionistas sabem: esse REIT também possui data centers no portfólio. 2. Ter como requisito a distribuição de parte do seu lucro tributável para seus acionistas na forma de dividendos, tornando-se uma opção interessante para quem busca renda passiva em dólar. 3. Está listado em bolsa americana e, mesmo assim, tem a capacidade de investir e empreender em diversos países ao redor do mundo. Esse ponto, na verdade, também é uma característica dentro do portfólio imobiliário da Prologis. Vale destacar que esse REIT tem uma sólida presença no Brasil, particularmente nos estados do Rio de Janeiro e em São Paulo. Compreendidas essas características, vamos abordar especificamente as operações da Prologis, cujo símbolo de negociação na Bolsa de Valores é PLD. A PLD é uma empresa que opera no setor industrial com mais de 25 anos de listagem em Bolsa Americana, mas fundada em 1983, sendo gerida internamente e contando com exposição em 20 países com cerca de 6.700 inquilinos. Quase 200 bi de dólares de ativos sob gestão e sendo uma empresa membro do S&P 500. Além disso, possui um rating de crédito com grau de investimento A, o que a coloca entre os poucos REITs com essa classificação. E esse ponto é particularmente importante, pois demonstra que esse REIT possui baixo risco de inadimplência. Terá acesso a um mercado mais amplo, goza de boa reputação no mercado em termos de solidez e estabilidade. Particularmente, os dois últimos pontos eu entendo que são os mais vantajosos, a saber, custo de capital mais baixo e maior facilidade de renegociação de dívidas. E isso também será melhor visualizado quando falarmos sobre a alavancagem da empresa. Mas dando uma palhinha, na prática isso significa que o REIT consegue se endividar para financiar crescimento e expansão com taxas muito menores do que os REITs que não possuem esse grau de investimento. Além disso, em situações adversas, a renegociação de dívidas poderá ser um trunfo, já que os credores podem estar muito mais dispostos a chegar a um acordo devido à capacidade da empresa de cumprir realmente suas obrigações. Isso se torna visível na prática ao observarmos a taxa de juros da Prologis, que está em torno de 3% atualmente, enquanto a média do setor industrial gira em torno de 3 a 4%. Além disso, como mencionado anteriormente, a empresa tem exposição nos Estados Unidos, contando com mais de 3.600 propriedades e contando com uma boa concentração desses imóveis no estado da Califórnia, como também em países como a China e Reino Unido, com mais de 160 propriedades em cada país. Na França, com mais de 145 propriedades, no México, com mais de 135 propriedades, na Alemanha, com mais de 130 propriedades, nos Países Baixos, com 115 propriedades, no Japão, com mais de 65 propriedades, no Brasil, com 45 propriedades, no Canadá com 35 propriedades e em Singapura com 5 propriedades. Logo, um portfólio como esse concede à PLD uma variação média anual do seu aluguel superior a pares como EGP, FR, RSXR e terreno, pois nos últimos 3 anos a variação média do aluguel dos REITs logísticos foi de 50%, enquanto a PLD registrou uma variação de 60%.
No período de 5 anos, a média dos REITs logísticos obteve uma variação de 40%, enquanto a PLD registrou de 47%. Fica claro que o foco da PLD é realmente atuar no ramo industrial, mas não se limita a esse segmento, já que atualmente também possui data centers em seu portfólio, com 60% dos data centers em solo americano e 40% fora dos Estados Unidos. A PLD planeja ainda investir cerca de 7 a 8 bilhões de dólares no setor de data center em um horizonte de 5 anos. Vale destacar que atualmente suas ações estão cotadas em cerca de 133 dólares, tendo alcançado um valor ligeiramente superior a 137 dólares, e atingindo um mínimo de pouco mais de 96 dólares nas últimas 52 semanas, ou seja, analisando ano a ano. Esse valor atual representa um desconto de quase 4% em relação ao ano anterior. Esse REIT é considerado uma large cap, mas não apenas isso. Ele é essencialmente o maior REIT do mundo em termos de capitalização de mercado listado em bolsa de valores. Seu market cap ultrapassa 122 bilhões de dólares, com distribuição de dividendos de forma trimestral. Quando analisamos seus retornos ajustados, percebemos que em 1, 5 e 10 anos, esse REIT vem apresentando performances relevantes para os investidores que alocaram recursos nessa empresa lá atrás. Agora vamos compreender no que realmente a Prologis investe e como funciona o setor industrial dentro dos REITs. Este REIT atua no segmento imobiliário de logística em mercados com alta demanda por centro de distribuição, empreendendo principalmente em duas categorias principais: empresas B2B e atendimento a varejo online, com imóveis localizados estrategicamente próximo a grandes cidades ou regiões metropolitanas. Esses centros servem como pontos comerciais importantes devido à acessibilidade, visibilidade e importância econômica. Isso se torna evidente ao observarmos as localizações dos imóveis da Prologis em São Paulo, por exemplo, na cidade de Cajamar. Vale relembrar mais uma vez que a Prologis possui mais de 45 imóveis apenas no Brasil. Isso mostra como esse REIT possui um tamanho absurdo. E se você não é de São Paulo, talvez você não saiba, mas essa cidade que eu comentei, Cajamar, é extremamente estratégica no segmento logístico. Boa parte das minhas compras online, por exemplo, passam por essa cidade. Isso coloca a Prologis em uma posição vantajosa para oferecer aos seus clientes inquilinos a oportunidade de reduzir o tempo de entrega. Acaba se tornando notável ao vermos que os inquilinos da PLD são empresas como Home Depot, FedEx, DHL, Walmart e UPS. Então, a Prologis afirma que faz questão de ampliar os serviços que oferece aos seus clientes. Sabe por quê? Porque quanto mais opções ela oferecer, mais formas diferentes de prestação de serviço e comodidades ela proporcionar a esses clientes e, consequentemente, maior retenção, necessidade de atendimento e menor insatisfação. Pense comigo, se dentro de uma prestação de serviço eu consigo ser atendido em diversos âmbitos secundários, será pouco provável que eu busque por outro prestador de serviço, principalmente por causa da facilidade e da comodidade. Então é preciso mencionar que o tempo de entrega e a satisfação dos clientes é um ponto importante nesse setor. Portanto, se você faz parte do time Compras Online, está perdendo tempo se ainda não investe no setor imobiliário e logístico. E esses fatores podem parecer óbvios, mas são bastante importantes dentro de uma empresa que atua no tipo de negócio como a Prologis. Então, esse REIT acaba tendo uma vantagem adicional que o torna bastante competitivo. Imagino que você já tenha deduzido que a alta qualidade combinada com ampla diversificação geográfica, pois, como mencionado, a PLD investe dentro e fora dos Estados Unidos. Na verdade, essa empresa tem um portfólio bem extenso fora dos Estados Unidos. E esse ponto particularmente é importante para o negócio da empresa porque ela tem clientes como Amazon, FedEx, que fazem entregas no mundo todo, basicamente. E dentro desse setor há uma grande barreira de entrada. E com isso, quem apresenta o melhor portfólio estratégico, em conjunto com maior qualidade e rapidez, conseguirá reter clientes de qualidade. Essencialmente, esse setor desempenha um papel crucial na economia global e, especificamente, 2,5% de todo o PIB mundial passa pelos galpões da PLD. Essa indústria é especificamente significativa nos Estados Unidos, país de maior atuação da Prologis atualmente. Eu também acredito que o impulso do e-commerce não será algo passageiro. As pessoas estão adotando cada vez mais a prática de realizar compras e vendas online. Eu acredito que cada vez mais nós realizaremos compras pela internet devido à nossa inserção cada vez maior no mundo virtual. Assim, é provável que a demanda por esse tipo de propriedade perdure, principalmente pelo efeito sobre a demanda que surgiu após a pandemia. Existem 2 dados divulgados pela própria PLD que são bastante interessantes. Primeiro, varejistas online utilizam 3 vezes mais espaço logístico quando comparado com estabelecimentos físicos. Segundo, China, Estados Unidos, Brasil e México são mercados bastante importantes nesse cenário.
E eu penso, no Brasil provavelmente você já investe em fundos imobiliários de logística. Porém, você investiria na China? Eu não investiria na China porque eu não acho que os dados sejam completamente auditáveis. Mas eu também não queria deixar de investir na segunda maior economia do mundo. Então, investindo na PLD, por exemplo, eu acabo tendo essa diversificação dentro do meu portfólio. E além disso, esse panorama poderá resultar em uma escassez de oferta, valorização do portfólio de empresas atuantes no setor e negociação favorável em termos imobiliários. Vale notar que a análise do setor industrial americano como um todo, salvo algumas exceções, mostrará yields relativamente baixos e relação preço sobre lucro alta. Isso poderá levar qualquer investidor iniciante a pensar, não vale a pena investir nesses REITs. Nós temos yield baixo, ou seja, um retorno baixo, e nós temos um preço consideravelmente elevado, um valuation caro. Será mesmo? Se o yield é baixo e o valuation alto, a conclusão mais lógica é que as empresas desse setor apresentam uma performance alta, ou seja, um crescimento alto. Lembre-se, yield e preço falam muito mais sobre risco do que efetivamente sobre retorno. Perceba, além disso, especificamente sobre o crescimento se tratando da Prologis, a empresa apresenta uma taxa de retenção e valor de aluguel de aproximadamente 85% e 45% respectivamente. Esses números ficam ligeiramente acima da média dos seus pares como EGP, FR, RXR e Terreno, com perspectivas de aumento de aluguéis globais de 2024 a 2026 em cerca de 4 a 6%. Agora vamos nos concentrar especificamente na Prologis e analisar se esses aumentos de dividendos serão eventos esporádicos ou algo que é sustentável a longo prazo, que estão enraizados na política de distribuição de renda da empresa. Primeiro parâmetro, análise de lucro. É evidente que saibamos que uma empresa possui por seu objetivo primordial gerar lucros. Se ela não está sendo contundente na geração de lucros, como é que ela conseguirá distribuir dividendos de forma consistente? Então, em termos de lucro, analisamos uma métrica chamada FFO ou AFFO, que representa os fundos de operações de uma empresa imobiliária. No caso da PLD, vamos considerar o FFO. Nos últimos 5 anos, o FFO da PLD apresentou um crescimento bastante positivo, com aumento de mais de 27% no último ano, mais de 23% nos últimos 3 anos e mais de 24% nos últimos 5 anos. Além disso, é válido analisar o FFO por ação, que também segue em crescimento, com performance de mais de 8% no último ano, mais 14% nos últimos 3 e 5 anos. Então, até este ponto, a empresa continua gerando bons lucros, o que sugere, num primeiro momento, que ela tem a capacidade de aumentar seus dividendos. Mas não para por aqui, hein? Porque outro ponto de grande relevância é o seu payout. Isso ocorre porque o payout representa o percentual do lucro distribuído na forma de dividendos para os acionistas. Então, mesmo que a PLD apresente um lucro extraordinário, se a empresa distribuir mais de 100% do seu lucro, como ela conseguirá se manter? Como ela poderá crescer, expandir e aprimorar seu negócio? Portanto, vamos analisar o payout para determinar se esse aumento é realmente sustentável ou não. Então, atualmente a empresa tem um payout de cerca de 62%, enquanto a média do setor gira em torno de 64% e a média do payout da própria Prologis está em torno de 61%. Em outras palavras, a título ilustrativo para facilitar a sua compreensão, a cada $100 de lucro da empresa, ela distribui $62 e reserva $38 para despesas, manutenção, expansão, desenvolvimento. Portanto, me parece bastante equilibrado. Mas não é porque uma empresa aumentou 10% no início do ano que ela repetirá esse feito a cada ano, ou que a partir de agora terá como prioridade assumir uma política de distribuição e aumento de dividendos para seus acionistas. Eu sei, no início do vídeo eu falei que isso é comum para os acionistas da PLD. Mas e se não fosse, como você saberia que a empresa iria repetir esse feito? Que é um exemplo, a PSA aumentou 50% os dividendos em 2023. Como você pode ter uma ideia que ela seguirá com esse aumento expressivo nos próximos anos? Eu assumo que nem eu nem você conseguimos prever o futuro, certo? Sendo assim, nós avaliamos seu histórico de dividendos e, claro, sua política de incremento de renda. No caso da PLD, houve um aumento nos dividendos desde a década de 90 e aqui nós percebemos que a empresa consistentemente elevou seus dividendos até 2017. Mas houve uma redução em 2008, retomando apenas em 2014. E se você está se perguntando se isso não seria um motivo para desconfiança, você já está começando a trilhar o caminho certo em uma análise. Mas aqui a gente tenta entender o que aconteceu e basta lembrarmos que 2008 foi o ano da crise imobiliária americana, a denominada subprime. Essa crise começou no âmbito imobiliário, com REITs de hipoteca e, consequentemente, afetou sobremaneira os REITs de forma geral. Diversos REITs não conseguiram se recuperar depois dessa crise. E se não fosse essa crise, seria bem provável que a PLD já fosse considerado um dividendo aristocrático. Mas com essa crise, a empresa precisou se reorganizar e isso teve impacto na geração de lucro e, consequentemente, na distribuição de seus dividendos. Porém, desde 2014, a empresa paga e aumenta dividendos consistentemente. Por exemplo, quando analisamos o CAGR máximo, observamos uma média da PLD de quase 13%.
Lembrando que KH é a taxa média de crescimento dos dividendos de uma empresa no decorrer dos anos. Então sim, esse aumento expressivo nos dividendos não é algo estranho para os acionistas da Prologis. Muito pelo contrário, é algo que os acionistas já esperam, já que está em conformidade com a política de distribuição de dividendos que a empresa possui e está completamente de acordo com a geração de lucro da empresa. Além disso, há um destaque importante sobre os dividendos da PLD, pois nos últimos 5 anos, o crescimento de sua renda é superior à média dos REITs logísticos e do setor imobiliário no geral, das Blue Chips e inclusive da média do S&P 500. O que deixa claro como essa empresa é uma boa geradora de renda para seus acionistas no longo prazo. E agora vamos falar sobre dívida. A PLD apresenta uma dívida EBITDA de 4,3 vezes, com 32% dívida sobre ativos, 16,8 vezes de cobertura de EBITDA e com uma taxa de juros de 3%. Vemos que a taxa de juros média da PLD é a menor dentre seus pares do setor industrial, como também dos REITs com rating de crédito análogo ao da PLD. Isso ocorre pelo motivo que foi apresentado anteriormente, ou seja, em virtude do REIT possuir uma ótima classificação de crédito. Por causa disso que geralmente eu falo sobre classificação de crédito quando eu estou me referindo a REITs. Além disso, o tempo médio de vencimento é de quase 10 anos. A Prologis também possui uma estratégia de crescer através de alavancagem, já que há um custo de capital favorável devido à sua classificação de crédito, chegando a tomar dívida com financiamento de 1% ao ano. Sim, 1% ao ano, gerando um retorno de mais de 13%. E agora vamos discutir um pouco sobre tese da PLD. Qual a tese que esse REIT se enquadra? Então, na minha perspectiva, esse REIT acaba se classificando como um REIT focado em crescimento, mas que em decorrência desse crescimento acaba entregando um excelente retorno em termos de dividendos para seu acionista. Como assim? A Prologis atua em um setor bastante orientado para crescimento, o que se torna visível quando observamos a quantidade de países dos quais a PLD opera, o número de propriedades que possui e o tipo de inquilino que apresenta. Por exemplo, a taxa de crescimento anual do FFO por ação da PLD, quando comparada com outros REITs de logística, como Esteg, Terreno, RXR, AGPFR, Code e também com Blue Chips, demonstra uma superioridade em relação à média do mercado dos REITs em geral, bem como a média do S&P 500. A PLD demonstrou um desempenho notável com um CAGR de 14% nos últimos 3 anos e 12% nos últimos 5 anos, superando os 10% e 9% respectivamente de outros REITs de logística e 8% e 7% de Blue Chips. A média dos REITs em geral e do S&P 500 está em 8% e 11%, indicando a destacada performance da PLD em relação a esses benchmarks. Além disso, a partir de 2023, a PLD vem entregando uma boa performance em termos de FFO. E essa performance se estende à rentabilidade de cotação, pois ao comparar a rentabilidade em 5 anos com ETFs como VNQ e XLRE, percebe-se que há um desempenho notável da PLD frente a esses dois ETFs. O que impressiona ainda mais é que a PLD supera até mesmo o S&P 500. Sim, o S&P 500. E claro, se supera o S&P 500, também supera pares como Terreno, RXR, AGP e FR. Quando analisamos a taxa média de crescimento líquido das propriedades, vemos também que a PLD se destaca, levando a melhor quando comparada com Terreno, AGP, RXR e FR. Além disso, ao compararmos o tamanho da PLD com o segundo maior REIT do setor, o Rexford, a dimensão da PLD é absurdamente maior. Isso fica claro porque a PLD, por exemplo, adquiriu o Duke REIT, que era o segundo maior REIT do setor industrial em 2022, o que com certeza impulsiona o crescimento do lucro operacional líquido da empresa ao longo dos anos. Também conseguimos enxergar o valor criado anualmente através de atividade de desenvolvimento quando nós analisamos a última década, por exemplo. No entanto, quando observamos o aumento de renda que a PLD proporcionou aos seus investidores ao longo do tempo, não dá para desconsiderar que também é um REIT que oferece uma boa renda para seus acionistas. Vejamos mais uma vez, na prática, como a valorização patrimonial e o aumento de renda são evidentes dentro da análise dessa empresa. Se em janeiro de 2004 você e mais 2 amigos tivessem tido a seguinte ideia: vamos fazer um aporte inicial de R$1.000 e um aporte mensal de R$500 nas seguintes carteiras. E se você tivesse optado por fazer todo o aporte na PLD, o que abrindo um PS eu não acho a melhor opção, você precisa ter uma carteira diversificada. O seu amigo 1 tivesse colocado na sua carteira 50% dos aportes na PLD e 50% no VOO, que é um ETF que replica o S&P 500, e o seu amigo 2 tivesse colocado 100% no VOO, todos vocês teriam investido cerca de R$80.000. Mas você que investiu o valor completamente na PLD, teria mais de R$475.000 com quase 69 mil de proventos recebidos, mas com uma volatilidade bastante alta, acima de 33% e com um rendimento acumulado de quase 490%, enquanto seu amigo que investiu na PLD e no VOO teria quase R$440.000, com quase R$51.000 de dividendos recebidos e com uma volatilidade um pouco menor, quase 29% e com um rendimento acumulado de mais de 440%.
Já o amigo que investiu apenas no VOO teria pouco mais de R$394 mil, com quase R$35 mil de dividendos recebidos, menor volatilidade entre os três, um pouco acima de 26% e com um rendimento de quase 390%. Aqui eu te provo o seguinte: vale a pena investir em índice, mas não esqueça que se você souber fazer a escolha de boas empresas, você vai ter um rendimento muito melhor no longo prazo. E claro, se você quiser fazer essas boas escolhas, entre aqui na minha consultoria, link está na bio. É por esse motivo que se torna importante saber o motivo do yield baixo, já que a performance ocorrerá de fato no longo prazo, não sendo uma valorização imediata. Como assim imediata? Geralmente nós vemos outros REITs, como o STAG mesmo, que distribui muito mais em decorrência disso, possuirá um yield bem superior ao dividend yield da PLD, por exemplo. Você deve estar pensando: Aline, PLD é o REIT perfeito, eu vou colocar na minha carteira agora. Então, keep calm, gafanhoto. Nem tudo são flores. Com o bônus vem o ônus. A PLD, em geral, é um REIT com um valuation elevado. Em um bom português, é um REIT caro. E eu não estou falando apenas no preço da ação. Embora um REIT que custe $130 não seja tão barato pensando nominalmente. Refiro-me principalmente ao fato de que, devido aos números, o mercado precifica o valor, tornando muito mais difícil encontrar a PLD subvalorizada, por exemplo. Além disso, se houver uma mudança social e as vendas online não se mantiverem no futuro, os fundamentos desse tipo de empresa sofrerão uma queda significativa. Ou mesmo, se a economia global desacelerar, reduzindo os PIBs globais, aumentando a inflação e levando as pessoas a comprarem menos, por exemplo, isso impactará provavelmente o desempenho da PLD. Então fica claro que riscos macroeconômicos são pontos de atenção aqui dentro do case de negócio da PLD. Já que a empresa é bastante diversificada globalmente, o risco macroeconômico pode ser um fator crítico. Exemplo, exposição na China. Mas se eu for acionista da PLD, por exemplo, eu acabo tendo exposição na China de forma indireta e com a segurança da Bolsa de Valores americana, de todos os requisitos da Bolsa de Valores americana. Mas é fato que se houver algum risco cambial ou logístico na China, as operações da PLD na China poderão sofrer algum impacto. Além disso, claro, o impacto que nós brasileiros já conhecemos bem, que são os juros, né? O juro alto é um fator de risco e de precificação dentro da renda variável. Então, se o ativo é de renda variável, muito provavelmente ele vai ser precificado quando os juros sobem. E quando os fundamentos caem, diminuem, o lucro também cai. E o desempenho financeiro e operacional certamente será bastante diferente do que observamos atualmente nessa situação. Esteja sempre ciente disso. Agora eu vou fazer uma comparação entre PLD e alguns fundos imobiliários mais importantes do segmento logístico brasileiro. Antes disso, eu quero fazer uma ressalva. O intuito não é elencar qual é a melhor classe de ativos, além de que é extremamente importante nós termos uma carteira diversificada. E se tratando dessas duas classes de ativos, eles são bastante parecidos, mas os fundos imobiliários são fundos que empreendem na forma de condomínio fechado e os REITs são realmente empresas. E é por causa disso que eles são primos, eles são bastante diferentes, mas eles empreendem no âmbito imobiliário. Isso acaba fazendo com que a análise que nós fazemos sobre um fundo imobiliário seja bastante diferente do REIT. Na verdade, o intuito é outro, é te fazer enxergar e provar que vale a pena realmente investir em REITs, mesmo com dividend yield baixo. Veja na prática. Eu verifiquei a rentabilidade do HGLG11, um dos fundos imobiliários mais relevantes da nossa bolsa de valores, que também possui imóveis bastante semelhantes aos da Prologis. Num primeiro momento, eu optei por comparar a performance de cotação com PLD e HGLG, pois o HGLG é um fundo imobiliário com mais de 10 anos, proporcionando um histórico robusto para análise. Mas eu também vou fazer algumas análises sobre dividendos de BTLG, XPLG e LVBI11. Mas aí a análise será basicamente ali dos últimos 4 ou 5 anos. No primeiro momento, eu farei análise com o BDR da Prologis, garantindo que a rentabilidade seja avaliada na mesma moeda, ou seja, em reais. Nos últimos 4 anos, nós vemos que o BDR da PLD superou com folga o retorno do HGLG, pois o BDR proporciona um retorno de mais de 85%, enquanto o HGLG apresenta mais de 26%. Se eu mudo a comparação em 10 anos com o HGLG e o PLD, nós percebemos que a performance é a seguinte: HGLG performance de mais de 142%, PLD com quase 280%. A performance do HGLG é muito boa realmente, mas a performance da PLD é surreal. E se eu deixar de considerar os dividendos para que você veja a performance em 10 anos apenas de cotação, HGLG 57%, PLD mais de 225%. Ou seja, perceba que o retorno da PLD está muito mais direcionado em valor patrimonial do que em dividendos. Mesmo assim, vale a pena destacarmos a comparação entre dividendos. Sobre os dividendos, por mais que o HGLG seja um fundo imobiliário sólido, seu histórico de dividendos não é tão estável e constante. De 2016 para 2017 houve um aumento de renda distribuída, mas em 2018 e 2019 ocorreu uma queda nessa mesma renda.
A partir de 2020 até 2022, o fundo imobiliário começou a aumentar novamente a renda distribuída, mas em 2023 também houve uma redução. Enquanto a Prologis é uma escalada de dividendos em ascensão, é bastante interessante para aqueles investidores focados em renda passiva em moeda forte. Agora, ao comparar os dividendos em reais nos últimos 5 anos, período em que o HGLG começou a aumentar expressivamente seus dividendos, observamos que a PLD apresenta um crescimento mais estável do que o HGLG. Agora, ao analisar os dividendos da PLD e dos fundos imobiliários HGLG, XPLG, BTLG e LVBI, percebemos que ao longo dos últimos 5 anos, mesmo sendo a PLD uma empresa mais focada no crescimento patrimonial e apresentando um yield de 4 a 5 vezes menor do que o dos fundos imobiliários, sua renda distribuída aos acionistas continua em crescimento. E qual é o motivo disso? A desvalorização do real frente ao dólar, como você está visualizando no gráfico plotado na tela. Observando a séria desvalorização da nossa moeda frente ao dólar, percebe-se que, ao converter a renda dos fundos imobiliários para dólares nos últimos 5 anos, há uma significativa desvalorização. No gráfico destaca-se que apenas a PLD conseguiu aumentar sistematicamente sua renda, já que sua renda já é propriamente em dólar. O BTLG, por exemplo, tinha potencial para isso, mas não conseguiu em 2023. Mas por que é tão crucial, tão importante considerar a valorização em dólar, já que eu ganho em reais e eu gasto em reais? Mesmo ganhando e gastando em reais, os seus custos podem ser afetados pela variação do dólar devido aos custos de importação. Se o dólar aumenta, produtos cotados em dólar como trigo, café, soja, combustíveis também aumentam, então impacta diretamente seu orçamento familiar. E ainda sobre os dividendos, eu vou plotar um gráfico que mostra o incremento de dividendos da PLD em dólar e em reais. Perceba que, mais uma vez, devido à desvalorização da nossa moeda, o incremento de dividendos em dólar ocorre de forma muito mais gradativa, mas em reais é absurdamente alto. E imagino que você esteja esperando o momento em que eu vou comparar P sobre BP. Mas se você me acompanha por um tempo, sabe que eu não menciono P sobre BP nos vídeos em análise de REITs. Pois um REIT é uma empresa e não faz sentido nenhum analisar o preço sobre o valor patrimonial de uma empresa imobiliária. E você acaba concluindo que o fundo imobiliário está mais descontado porque o preço sobre o valor patrimonial de um fundo imobiliário geralmente é bem menor do que um REIT. Como ocorre com a PLD, que possui um P sobre BP acima de 2, enquanto o HGLG negocia com um P sobre BP um pouco acima de 1. Perceba que, primeiro, como eu falei, um REIT é uma empresa. Segundo, se os fundos imobiliários não negociarem de forma mais atrativa, é muito pouco provável que os investidores globais deixem de investir na PLD para investir em um fundo imobiliário aqui no Brasil por causa do risco país. Então, após todos esses pontos elencados, torna-se bastante claro que o crescimento da PLD é muito maior do que o dos seus pares e até mesmo do que algumas dos chips americanas. E dado esse crescimento expressivo, ele também será um REIT que crescerá muito mais do que os fundos imobiliários brasileiros. Além disso, o risco da PLD é bem menor por ser listado em bolsa americana, por empreender globalmente, por oferir receita em diversas moedas e pagar dividendos em dólar. E mais uma vez, eu não estou aqui para desencorajar ninguém, não estou aqui para desencorajar você a investir em fundos imobiliários, mas sim para mostrar que o dividend yield, no final das contas, é uma péssima métrica para analisar a qualidade do portfólio de uma empresa imobiliária. É importante você analisar histórico, solidez de dividendos, desempenho do retorno patrimonial e capacidade de crescimento futura. Muito provavelmente, pondo um ativo por causa do dividend yield, você não terá um ativo com alta qualidade e que se provará no decorrer do tempo, já que esse ativo invariavelmente vai passar por crises, vai passar por cisnes negros e ele precisa sobreviver. Para sobreviver, ele precisa ser um bom ativo. E depois desse plano de fundo, a tese é que a PLD realmente seja uma empresa bastante focada em uma tese de crescimento, mas não há como tirar o mérito do incremento de renda para o acionista que a empresa acaba mostrando no decorrer do tempo. E por fim, eu quero agradecer ao João Carlos pela implementação de algumas ideias do vídeo que, com certeza, sem dúvida, deixaram o vídeo muito melhor. Suas ideias sempre serão úteis e muito bem-vindas, João. Muito obrigada. Mas eu quero saber de você, qual a sua opinião sobre a PLD? Você é acionista? Pensa em se tornar? Já deixa aqui nos comentários a sua opinião. E se você deseja conhecer mais sobre o meu trabalho, acesse o link no meu WhatsApp e junte-se à comunidade da RI através da minha consultoria. Claro, se você gostou do vídeo, já deixa aquele like maroto e se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos. E por fim, se você quiser conhecer outras análises, eu deixei algumas sugestões de vídeos na descrição, então não deixe de conferir. Eu te vejo no próximo vídeo.